E começando mais um vídeo aqui. E hoje a gente vai falar de um tema assim que pra gente é o mais importante de tudo e todos, que seria tempo com Deus, que é a base, né, de todos os vídeos que a gente vai falar aqui, de tudo que a gente vai trazer, porque o nosso tempo com Deus é o que norteia a nossa vida. Então, tudo está embasado no que a palavra de Deus diz e no tempo e intimidade que a gente tem com o Senhor, né, prima? Isso. Não existe, né? Vida cristã, não existe uma vida com Cristo sem Ele, sem você ter um relacionamento com Ele, né? Como que a gente vai desenvolver um relacionamento sério com alguém que a gente diz amar se a gente não tem tempo para Ele? Se a gente não gasta tempo ali com Ele diariamente, né? A gente alimenta as nossas amizades, mesmo que não todos os dias, mas a gente, né, tenta ao máximo que a gente consegue estar ali presente, tá ali conversando, tá ali se abrindo. E se a gente não gastar o nosso tempo, na verdade, eu vou até para um outro extremo, a nossa vida com ele, nele, a gente não tem nada, né? A gente tem um relacionamento super raso, aquele relacionamento que você, não sei, ouve uma pregação, vai em um domingo na igreja e só é o que te basta na semana, né? Você não gasta o tempo mesmo buscando, orando, lendo a palavra, que para mim eu acho que o mais importante e a base é você ler, é você aprender, né? Você precisa aprender sobre o seu melhor amigo, você precisa aprender sobre o seu pai, né? E eu acredito que a gente só vai aprendendo nesse estudo, nessa busca diária. Também acredito que precisa ser diário, né? E acredito também que os processos da vida, como a gente já vem falando nos outros vídeos, né? Eles tendem a ser mais ou menos assim, a você subir um degrau. Eu acho, né? Que Deus ele vai te dando a oportunidade para os processos da vida, sejam eles difíceis ou até muito felizes, mas que eles te levem a um nível maior com Ele, de busca, de presença, de intimidade. Mas aí também tem um outro lado de que você pode ou não buscar isso, né? Você pode ou não buscar estar mais perto, ir mais profundo no relacionamento com ele. Mas eu acredito que tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente vive, seja feliz ou não, né? Seja uma grande conquista ou uma grande tristeza, ele sempre vai ter algo especial, né? Algo mais profundo para a gente naquela situação, naquele processo que a gente está vivendo. Eu também concordo. Eu acho que assim, eu acho que conhecer a Deus, né, estar nesse relacionamento é como se a gente tivesse relacionamento com o nosso marido, né? A gente tá todo dia querendo conectar, conversar. Eu acho que assim, depois de Deus vem a família, né? Marido, depois os filhos. E eu acho que é por conta disso, porque a gente busca tanto um relacionamento, tem pessoas que até endeusam seus maridos e seus filhos, colocam no lugar, colocam em posições que não são as posições corretas mediante a palavra de Deus, né? Porque correta hoje em dia é uma visão de cada um, né? Mas na nossa visão, na visão cristã, cada um tem o seu lugar e o lugar de Deus é a primícia da nossa vida, né? E eu sempre falei isso, né, para todo mundo sobre como conhecer Deus. Você tem que ler a palavra dele. Então, assim, eu falava muito isso pro Luiz. Quando eu tive, assim, sempre estive na igreja, sempre, mas nunca tinha lido a Bíblia toda. Nunca tinha lido a Bíblia toda. Nunca tinha lido, acho que nem o Novo Testamento todo. E eu ficava assim, meu Deus, as pessoas pregam e sabem a tua palavra, falam com autoridade. E eu aqui, ó, não sei, nunca nem li o Novo Testamento inteiro, que é menorzinho, né? Então, o menor nem li, mas no Antigo Testamento, não passava nem pela minha cabeça ler. E aí eu falei, gente, eu não quero. Aí eu teve uma frase assim que o Espírito Santo colocou no meu coração de eu não quero um dia ir pro céu, que seria, né? Eu acredito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, eu não queria ir pro céu sem conhecer aquele que me levou pro céu. Né? Porque, assim, o relacionamento com Jesus é para essa vida que a gente está passando agora. A eternidade, a gente já vai estar com ele. Então, o relacionamento que a gente precisa ter nessa nossa vida, aqui e agora. Então, eu sempre falei isso. Eu não quero ir para o céu sem conhecer aquele que me levou para o céu. Então, eu quero entregar tudo que eu posso a ele aqui nessa terra. Então, eu passei a ler a Bíblia.
tem uns 2 anos, assim, que eu me dediquei a ler a palavra mesmo, a parar e ler o Antigo Testamento, que para mim era muito difícil, e eu achava que eu não ia ter revelação nenhuma, porque o que o Novo Testamento é a Jesus, né, encarnado. Então, assim, é tudo que Jesus fez aqui na Terra, é o Deus encarnado, na verdade. E aí eu ficava, o Antigo Testamento é só história. Eu vou ler a história. E aí eu tive tantas, mas tantas, mas tantas experiências com o Antigo Testamento de conhecer um Deus soberano. Então, assim, o tempo com Deus, ele faz isso, né? Ele faz você conhecer ele em todos os aspectos. Conhecer o Senhor, você precisa conhecer o Senhor. Gobi está falando que acha que ler a palavra realmente é um dos maiores pilares, e eu acredito nisso também, porque como que você tem um relacionamento com alguém e não conhece quem ele era, quem ele é e o que que ele tem para você, né? Que é aquilo que é o processo que Deus tem de conhecimento da palavra dele, né? Tá mutado. Tá mutado. Então, sobre isso, eu acredito que, assim, na questão do relacionamento, eu sempre tive e tenho até hoje. É uma coisa que eu trabalho muito em mim. Nunca gostei de ler. Então, eu sempre tive muita dificuldade. São 2 problemas muito sérios. Não gostar de ler e conseguir ter uma rotina fixa daquilo que eu coloco como meta, né? Eu tendo, assim, a dar uma... hoje sim, amanhã não. Né? Eu também. Eu tenho esse probleminha com a questão ali da rotina, eu não sei. Mas eu também botei como meta, eu preciso ir mais fundo. Eu acho, não sei, sabe? Mas eu acredito que para todo mundo, para todo cristão, assim, pode ser cristão há, sei lá, 50 anos, mas eu acredito que durante esses 50 anos, na caminhada, você vive, né, altos e baixos, você tá ali, nós somos seres humanos e uma hora a gente tá, né, super afiado na palavra e na busca, e na oração e no jejum, em tudo, e às vezes a gente não tá, né, tem aquela oscilação. Mas eu cheguei no momento que eu falei assim, não, é tudo ou nada, eu preciso ir além, eu preciso quebrar esse ciclo de não gosto de ler e eu vou seguindo assim nessa dificuldade. Não, eu quero todos os dias e ler bastante e aprender mais e buscar mais por isso. E eu comecei também nessa busca de estar lendo. E o que eu achei mais engraçado, assim, que existiam palavras, né? Por mais que a gente tenha escutado a vida inteira na igreja, que você parando, né, e lendo, parece que os seus olhos abrem de uma forma para aquilo ali que você fica assim, meu Deus, isso aqui estava aqui, sendo que é uma palavra que você já conhece, e você lê e você vê ela de outra forma, e muitas vezes até coisas que você nunca achou que estariam ali, estavam de uma forma que eu fiquei... Gente, eu olhava para Deus, como você falou do Antigo Testamento, e eu achava assim, não, a base é só o amor, né? E você vê tanto do juízo dele, né? E você vê tanto da justiça sendo estabelecida. Justiça, sim, nossa. E é uma dificuldade, eu acho que é uma grande dificuldade para os cristãos enxergarem Deus dessa forma. Né? Não, ele é só amor, nada além disso. E esquecem, acho que se a pessoa parar para ler o Antigo Testamento, eles vão ver, né, um Deus do qual eu acredito que muitos fogem porque vem uma face que eles não estão acostumados, né? Não é aquilo que você escuta hoje em dia nas igrejas, né? Exatamente. Então, assim, é tão enriquecedor, mas além disso, é tão transformador, porque eu acho que mexe com todas as áreas, de dentro para fora, assim, a leitura. Porque você vai lendo, eu acho que o Espírito Santo ele vai te movendo e os seus olhos vão abrindo, parece que as escamas vão saindo, e você tem tanta revelação que é engraçado que é só você e ele ali. Naquele momento você está tendo. E eu achei engraçado quando eu comecei com isso, que eu fiquei assim, meu Deus, caramba, tá acontecendo mesmo. Eu entrei num nível que, assim, o mais importante do que a doutrina nessa questão, Calvino, arminiano, predestinação, geração eleita, todo mundo vai ser salvo, não vai ser salvo, uma vez salvo, salvo para sempre.
Eu acho que, independente dessas questões que até hoje são discutidas e cada um, né, pensa de um jeito e tanto, existe um Deus que é acima disso, né? E que o meu relacionamento com ele não depende de nada disso. Se eu Não acredito que eu depende. estou uma vez salva ou eu não estou, o meu relacionamento com ele, eu preciso buscar diariamente por quem ele é. Né? Não por essas pequenas questões, ou porque, né, eu acredito que assim, a busca diária ela precisa ser a nossa primícia. E uma coisa que eu achei bastante importante nessa caminhada era que, assim, ainda mais depois que eu me tornei mãe, os meus dias geralmente começavam assim, eu já levantava já na loucura da rotina, pega o bebê aqui, até que eu tive um momento que mudou muito para mim, foi eu preciso começar a abrir os meus olhos já entregando meu dia. Isso mudou muita coisa para mim. Mudou todo o meu dia. E nesse ponto que você estava falando, né, eu acho assim muito interessante, porque sobre entregar o seu dia para ele, começar, né, o seu dia para aquilo que Deus tem. Só que quando eu tava nessa busca de vou ler a palavra, mas antes eu ficava assim, gente, o que as pessoas falam? E as pessoas ficam falando assim, meu Deus, eu entrega um dia, um pedaço do seu dia para ele, faça isso, faça aquilo. Eu falei, meu Deus, como que eu vou começar a fazer isso, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tem que ser formado em teologia, mestre dos mestres, magos dos magos, para que a gente consiga estar em um relacionamento com Deus. Então, se você também tá nessa vibe aí, tá meio, por onde eu começo? Então, por onde você começa? Às vezes você não vai conseguir ler a palavra e não vai conseguir entender nada. É nada, entendeu? Então, assim, por onde eu começo? Comecei agora, acabei de me converter, ou quero agora ir para um novo nível de intimidade com o Senhor. Às vezes você não tem tempo, coloca um louvor. Pronto, louvor é a palavra de Deus cantada. E aí o Espírito Santo de Deus começa a tocar em você e modificar as coisas. Então, assim, coloca um louvor. Deu 10 minutos, 15 minutos, pronto. Às vezes aquele dia, aquilo é só o que você precisava para esse começo. Não tente também querer, não, eu já vou começar a fazer um curso de teologia daquilo, porque o relacionamento não é só um estudo, é uma troca. Então começa ali, engrandecendo o nome de Deus, começa louvando, e aí aos poucos você vai começando. Entra lá no Novo Testamento, vê as cartas, ou então vê lê Mateus, que é a história assim, bem detalhada de Jesus aqui, quando ele passou aqui por essa terra. Depois você vai para as cartas de Paulo, e aí você começa a ler as orientações que Paulo dava para a igreja, e a igreja somos nós. Então, assim, começa aos poucos. Lê um versículo. Você está se sentindo abatido nesse momento? Abre o Salmos. Começa a ler. Todo dia leia um Salmos. Você não precisa ler um livro da Bíblia inteiro em um dia. Calma, vai devagar. O relacionamento é aos poucos. Como que você teve o relacionamento com seus amigos? É aos poucos, é uma troca. Durante o dia, tá lavando uma louça? Conversa com o Senhor. Fala com ele, abre seu coração. Você não precisa, Deus, eterno, soberano Pai, receba aqui a minha palavra. Não, é um relacionamento, entenda isso. É claro que Deus está numa divina e soberana posição, mas ele ainda veio aqui para a Terra como Jesus, né? Como homem encarnado, para ter um relacionamento com você. Olha que especial isso. Então, assim, eu penso muito isso para mim, né? Às vezes tem dias que não dá. Não, simplesmente não dá para ler a Bíblia. Não dá. E eu não fico tipo, meu Deus, não li a Bíblia. Socorro, é o maior pecado do mundo. Não. Eu tô ali lavando uma louça, eu tô, Senhor, obrigada, né, por esse dia. Nossa, é isso, é aquilo. Conversando com Deus o tempo todo. É o dia inteiro conversando com Deus. Falando aberto. Então, assim, bota um louvor enquanto tá ali com a criança no colo. Hoje que eu tô nessa rotina de maternidade, ficou muito mais difícil. Às vezes eu abro a Bíblia, não é brincadeira, eu boto ela pra dormir, tananã, como negócio, abro a Bíblia. Quando eu vou abrir a Bíblia, acordou, meu amor. Não tem como, entendeu? Aí eu vou, leio um versículo, a criança já está chorando. Mas é a intenção de ter um relacionamento, de ler um pouquinho da palavra de Deus, de ter aquilo que ele ensina pra gente, porque às vezes a gente escuta na igreja, mas aí você vai ler na palavra, você fala, meu Deus, mudou
achava que era uma coisa, mas na verdade é outra, porque às vezes foi aplicado um contexto diferente para um versículo que você nem fazia ideia. Meu Deus, era Davi, era Moisés, nem sabia que todo o roteiro era isso, entendeu? Nem sabia que a cronologia era assim. Então, aos poucos, a gente consegue ter esse relacionamento com o Senhor, né, primo? Ah, Então, pega o gancho. o que acontece às vezes, né, como você estava falando, é que a gente vive determinadas situações e estações da nossa vida, principalmente a maternidade. E isso eu vejo de uma forma, assim, bem geral. Que antes de você ter um bebê, e você tinha todo o tempo do mundo, vamos colocar assim, né? Porque a partir do momento que você tem um bebê, você vive em prol de uma outra vida, 24 horas por dia. Você precisa fazer aquele bebê viver, sobreviver, né? Ele depende 100% de você. Então, toda a sua rotina, ela muda tão de cabeça para baixo que quando você vê a rotina que você tinha antes da maternidade com Deus, ela muda. Eu lembro que eu ficava assim, meu Deus, eu nunca mais vou conseguir. Era engraçado. No início, assim, RN, eu falava assim, meu Deus, eu nunca mais vou conseguir parar para orar. Eu nunca mais vou conseguir parar para ter aquele tempo mesmo ali de intimidade. Eu ficava meio desesperada, me batia um desespero, assim, porque eu não sabia, era muita informação e o meu relacionamento com ele tinha dado uma sacolejada, porque quando eu parava para ver, meu Deus, quanto tempo que eu estou sem ler a Bíblia. É. Porque, assim, essa questão da gente estar ali conversando diariamente, eu sempre tive também isso, de estar tudo fazendo, cantando, louvando, ouvindo. Então, ouvindo louvor, então, para tudo eu coloco. Mas a questão da busca mudou muito quando eu tive a Bela. E eu me vi muito assustada. Meu Deus, e agora? Nunca mais vou conseguir parar, fechar minha porta do meu quarto, né? Isso então parece Não, que nem nunca mais vai existir. exatamente. E, gente, uma coisa que eu aprendi foi que ele tá ali. Ele tá ali. Naquele momento que você tá com o seu bebê no colo, que você tá amamentando, que você tá interagindo com ele. Ele tá ali com você, do seu lado. Não, e tem uma frase muito linda que fala assim, né? A maternidade é o meu altar. Sim, Né? nossa, é muito verdade. Você quer ver coisa mais linda do que você simplesmente ser totalmente quebrada. Você morre para o seu ego, você morre para suas vontades, para o seu tempo, totalmente em prol de um ser humaninho. Então, assim, é tão Deus, é um relacionamento tão. Você vê tanto ele que parece até que te leva até mais profundo se você permitir olhar com outros olhos, né? Se você parar de olhar com esses olhos, como eu comecei no início, de cobrança, eu me cobrava muito, meu Deus do céu, e agora? Meu tempo com Deus. E você passar a enxergar com um outro olhar, esse olhar de que, cara, ele tá aqui do meu lado, né? Eu posso não estar dentro do meu quarto agora como eu queria, ajoelhada, orando e lendo, mas eu tô aqui sentada, tô com ela no colo, tô amamentando aqui, mas eu posso pegar o celular. E por mais que não seja aquela leitura profunda, Profunda. com aquele estudo, eu tô lendo. Eu tô aqui, ele tá vendo, ele tá aqui do meu lado. Então, assim, realmente muda. Algumas coisas, elas mudam, mas eu acredito que é para melhor, né? É diferente. E foi igual um vídeo que eu estava compartilhei com você, né? Que eu vi, que eu achei incrível de uma blogueira que eu sigo. Ela se mudou também, ela saiu do Brasil, foi para a África, para missões. E todo mundo acho que criou muita expectativa nela, né? Ai, meu Deus, estou indo para a África, para missões. E de repente ela chegou na África grávida também, assim como eu, que cheguei aqui em Portugal grávida. Ela chegou, teve o filho dela, e até antes ela também chegou assim, bem, estava no início, se eu não me engano. Todo mundo só viu ela em casa, cuidando do mais velho e grávida em casa. Não fazendo, né, acho que aos olhos de todo mundo, grandes coisas. Ela estava ali cuidando da família dela, do filho dela, do marido dela, da casa, né? E ela postou um vídeo que eu achei, assim, nossa, muito legal. Onde ela fala que Deus, ele leva a gente para o lugar que ele quer que a gente esteja, para ele estar mais perto. Foi aonde ele encontrou. O lugar que você se encontra hoje é o lugar que Deus determinou para estar com você, ali, mais perto. E, nossa, isso mexeu de um jeito comigo, porque é tão real isso. A minha vinda para cá me fez estar tão, mas tão, mas tão mais perto e tão, mas tão, mas tão dependente. Porque todas as situações que você vive,
dentro de uma situação assim de uma grande mudança, né, seja em todos os âmbitos, mudanças assim, né, como a maternidade como você mudar de país ou mudanças boas ou ruins, podem ser, né, uma grande oportunidade para você estar indo para um outro nível, né? E muitas vezes Deus está te colocando ali, naquela situação, para estar mais perto de você. Para você só conseguir quantas situações, né? Você para e você assim, só você, Deus. Mais verdade. E esse ponto, né, que você falou de tipo assim, Deus te direciona para um lugar específico. Todo mundo sabe que ouvir a voz de Deus às vezes é apagar as outras vozes. Sim. Então, assim, eu tenho um exemplo muito prático, né, sobre o GPS. Uhum. Que se você tem um ponto a chegar e esse ponto é estabelecido por Deus e você é o carrinho, se você ficar ouvindo passageiro de trás, passageiro do lado, passageiro de não sei o quê, falando no seu ouvido, ou até mesmo as suas próprias vontades, né? Porque às vezes não é alguém, mas é algo dentro da gente. A gente não consegue chegar naquele ponto que Deus estabeleceu. A gente faz pela força do nosso braço, muitas vezes. Ah, porque eu conheço, eu vou por essa rua aqui. Ah, porque eu conheço, eu vou por essa rua. Não, entendeu? O relacionamento com Deus, ele faz você reconhecer a voz do Pai. Eu vejo muito isso na Olivia. Hoje, como mãe, é muito mais fácil dizer, né? Às vezes ela tá no colo de alguém ou alguma coisa assim, aí ela começa a chorar. Aí eu falo, vem com a mamãe. Ela reconhece a minha voz, principalmente quando ela era pequenininha, que ela não enxergava muito bem, né? Que os bebês não enxergam. Eles reconhecem a voz do pai e da mãe, daqueles que guardam ele, protegem ele. Então é a mesma coisa com Deus. Então, assim, ele te guia, só que você precisa. Tem muitas vozes, mas você precisa ouvir a voz do teu pai, que é o melhor para você. Então, eu pego a Olivia no colo, guardo ela, dou mamar para ela, protejo ela. Ela tem essa sensação de proteção quando ela está no meu colo. Mesma coisa com o Senhor. Ele, na palavra, fala, né? Se nós que somos maus amamos e cuidamos do nosso filho, imagina o próprio Deus. Então, assim, ele é justo, ele é fiel, ele é bom, ele é amável, ele é, assim, a fonte da nossa vida, nosso porto seguro, nosso maior amor. E quando você se entrega para esse amor, quando você descobre esse amor por meio do relacionamento, do tempo com Deus, que é o tema que a gente está falando aqui, você consegue alcançar lugares de intimidade e de certeza da onde Deus vai te colocar. Você não fica com dúvida, com medo, porque é Deus te direcionando. Já aconteceu na minha vida, e antes que você pense, meu Deus, você escuta sempre a voz de Deus. Eu era para escutar sempre a voz de Deus, mas teve vezes que eu não escutei. Então eu fiz burrada, fui para lugar que não era para fazer, por causa de pessoas, fui para lugar que não era para eu ir por conta de pessoas, fiz coisas que eu não deveria fazer porque não ouvi a voz de Deus e teve consequências. Então, assim, e não foram consequências boas, né? Às vezes você perde um negócio ali. Nós somos naturalmente maus. Eu acho que quando a gente enxerga o pecado, quando a gente se enxerga como... Vamos lá, eu sou pecadora, né? Eu tendo a errar, eu tendo a ir para o caminho do pecado. É o que a minha carne... É mais fácil, naturalmente fácil. É uma inclinação, uma inclinação nossa depois da queda, né? Depois da queda, a nossa inclinação é o pecado. Então, você calar o pecado, calar você, a sua carne, aquilo que você tende, é muito difícil. É muito difícil. E eu acho que assim, né? Como a gente tem essa inclinação, por isso que a gente tem que se santificar todo dia. A gente volta pro tema, tempo com Deus. Gente, tudo na vida de um cristão, tudo é tempo com Deus. Não importa se vai ser com louvor, se vai ser louvor mais leitura de palavra, ou se vai ser só o tempo que você tem de ler a palavra. De novo, vou dizer, a palavra é muito importante, porque é ali que está o manual do cristão. Para mim, eu vejo assim, é o manual da minha vida. É onde eu consigo seguir as coisas que eu tenho que realizar, é se santificar. Mas, gente, tempo com Deus, relacionamento é muito importante, porque o Espírito Santo dentro de você vai te dizer, isso aqui não está certo.
falar sim tá errado. Essa inclinaçãozinha que você tem, vontadezinha de falar mal do outro, fofocar, tá errado. E ele vem, o Espírito Santo, te santificar, entendeu? E ele constrange a gente de uma forma, né? Que assim, quantas vezes acontece alguma coisa, você abre na palavra e parece que ele tá te dando tapa atrás de tapa, É né? verdade. Toma aqui, paft, aprende com isso aqui, paft, né? Então, assim, a palavra, ela realmente ela tem que ser a luz para os nossos passos, né? É a gente verdade. a gente não consegue caminhar sem ela. Ela precisa ser o nosso manual de vida. E ela que liberta, é ela que transforma. Você pode orar por alguém, por exemplo, e a oração, esse fato, ele é mais do que poderoso. Eu estava até vendo um vídeo hoje sobre um ex-satanista que ele estava falando que nas escolas eles sempre colocavam uma pessoa infiltrada para trabalhar. Uhum. E eles fazendo um estudo, né, o que eles percebiam? Que existiam certas crianças que elas conseguiam ser influenciadas por esses satanistas. Eles conseguiam entrar, né, na mente, na comunicação com essa criança. Mas existiam outras crianças que eles não conseguiam. Era como se eles olhassem para essas crianças e elas tivessem um círculo de fogo ao redor delas. E quando eles foram pesquisar sobre tais crianças em específico, eles viram que eram crianças em que os seus pais oravam por ela. Então, assim, a oração tem um poder sobrenatural, nada mais forte. Porém, a palavra é aquela que liberta. Então, não tem como. É uma coisa que, querendo ou não, eles andam lado a lado, né? E por Eles se mais que... complementam, né? Exatamente. É o pão e a água, né? A gente precisa diariamente desse maná dos céus. E por mais que na nossa rotina, muitas vezes, ela possa oscilar e mudar, eu acredito que seja aquilo que a gente mais precisa ter em mente, assim, eu preciso disso, né? Eu preciso do meu tempo com Deus, eu preciso priorizar. Porque, por exemplo, não sei como é que acontecia com você, acontece até hoje, às vezes. É muito difícil para mim no início, mas eu comecei a ver a transformação que aconteceu comigo fazendo o meu iniciar do dia ser dele. Porque quando chegava no final, que era geralmente assim, botei para dormir, eu já estava acabada. E aí eu começava, tá bom, vamos aqui, vamos começar a ler. Eu dormia no meio da oração, no meio da palavra. Estava lendo no meio do versículo e já estava roncando. Então, assim, era muito difícil para mim ler no final do meu dia, quando acabou toda a minha rotina, né? Papel mãe, skin mãe, dona de casa. Quando eu botava para o final, era muito difícil. Tem gente que já vai conseguir, e caramba, que bom. Mas, assim, para mim era muito difícil. E colocar ele no início, sabe? Assim que eu abro os olhos, fez tanta diferença. Eu convido, assim, a você. Comece a entregar. Pode ser bem rápido, assim, uma oração quando você abre os seus olhos, mas entrega. Antes de você levantar da cama e começar a sua rotina, que muitas vezes é frenética. Mas, caramba, só entrega, sabe? Você vai ver a diferença acontecer no seu dia. Muitas vezes você vai ver uma situação que era para você agir de uma forma que você já agiria pela sua carne e o Espírito Santo já está lá tapando sua boca. Eu não sei se tem a ver com o fato de eu ter mudado, de ter começado o meu dia, mas eu vi diferença. É verdade, assim, é verdade. Sabe? De iniciar, assim. E eu convido você a fazer isso também, porque eu acredito que faça real diferença. E por mais que a nossa rotina ela esteja sempre mudando, né? Ter isso como prioridade, o tempo com Deus, é o que norteia a nossa vida. E a gente realmente precisa. E finalizando, assim, esse tema, né, que a gente trouxe aqui sobre tempo com Deus, eu acho que tem uma parte na Bíblia que fala assim, né, quando a gente chegar lá no céu e falar, ah, Deus, Deus, em teu nome curei enfermos, expulsei demônios, Deus vai olhar e falar, afasta-se de mim, nunca te conheci. Então, isso que fez eu ter uma frase que eu não quero ir para o céu sem conhecer aquele que me levou para o céu. Então, tempo com Deus é importante por isso. Conheça Ele vai conhecer você. Ele sabe quem você é, mas esse relacionamento vai fazer você conhecer Ele, você ter intimidade com Ele. E eu acho que, por isso que esse tema a gente teve que abordar aqui, porque é a base da nossa vida, ter tempo com o Senhor e ouvir dele e conhecer Ele. E é isso, gente. Pra gente isso é muito importante. Agora a gente vai abordar. A gente acabou de fechar os temas, né?
que trouxeram a gente aqui e fechando esse tema pessoal, né, pessoa, sobre a nossa base, que é o Senhor. Então é isso. A gente vai ter mais vídeos, né, prima? E a gente está muito feliz com esse tema, muito feliz com o que vai estar por vir. E fala aí um pouquinho do que você acha, assim, né, para finalizar esse vídeo. Quando você tiver um tempinho. Meu amor, só um momentinho que eu tô acabando agora. Mamãe já vai lá, tá? Calma aí. Então, para finalizar, né, eu acredito que acho que a gente sempre tem que pensar assim, independente do momento que eu esteja passando na minha vida, eu preciso priorizar da forma que eu conseguir, né, exatamente por conta da logística, mergulhar, né, ter isso como prioridade, porque a gente sabe também que a gente prioriza aquilo que a gente quer, muitas vezes, né? E muitas vezes a gente talvez vai esfriando no relacionamento com Deus e vai deixando um pouco de lado. Então, assim, é tão importante que eu converso muito isso com o Felipe. Eu falo, a gente muitas vezes está tão preocupado com esse curto tempo que a gente está aqui na Terra, muitas vezes no máximo 80 anos, hoje em dia, do jeito que as coisas estão, 80, você daqui já vai partir, e a gente se esquece do restante que é totalmente infinito, que é o tempo que a gente vai ter no céu ou no inferno, e é a eternidade. Então a gente se preocupa tanto com as coisas terrenas, as coisas daqui, a gente se esquece das coisas do alto. E muitas vezes a gente vive nessa rotina frenética que a gente tem daqui, da terra, mas a gente se esquece dele, de buscar ele, de ter o tempo com ele. Então, se eu puder fazer um convite, tenha como prioridade, né? Por mais que seja difícil a nossa rotina, por mais que muitas vezes a gente olhe assim, não tá dando tempo, a gente consegue, né? Como a gente falou, coloca um louvor, fala com ele, cria esse hábito de falar. Gente, nada melhor do que falar com ele durante o seu dia, tá ali, tá cozinhando, tá falando, tá trabalhando, tá ali conversando, vai no banheiro, tá ali conversando, tá tomando banho, bota um louvor, tá arrumando casa, bota um louvor e partilha do seu dia a dia com ele. Isso também faz tanta diferença, também transforma tanto a gente. Então, eu acho que é isso. Assim como a gente, né, passa por isso, passa por tantas dificuldades de estar nos altos e baixos e de muitas vezes estar super bem, uma busca incessante do jejum, da oração, da intercessão. Muitas vezes também a gente dá aquela esfriada e tá todo mundo junto. Então, a gente dá a mão, vamos todo mundo se dar a mão e não, vamos junto, que a gente consegue colocando ele como prioridade. É verdade, é isso, gente. E se você tem a vontade de conhecer Deus, se você não conhece, não sabe de que Deus a gente está falando, a gente está falando de um Deus poderoso, soberano, é amoroso, que tem o melhor dele para sua vida. Então comenta aqui embaixo se você não conhece, gostaria de entender e compreender quem é esse Salvador, da salvação que ele tem para sua vida. A gente não pode deixar de falar disso. O mais importante de tudo é que ele tem o interesse de salvar você. Então comenta aqui, chama a gente no privado, no Instagram, que a gente conversa com você, mostra. Se surgiu isso no seu coração, é porque ele tem um propósito para você, com ele. Então comenta aqui, chama a gente. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. E é isso, gente. Um beijo. Até a próxima, galera. Beijo, fica com Deus. Beijo.